Corpo Cidadão é um lugar onde a infância ela é respeitada, do jeito que ela precisa ser respeitada, né? A criança precisa se sentir muito bem acolhida para que ela possa exercer toda a sua liberdade, toda a sua criatividade e manter a espontaneidade como carro-chefe, né? Porque é daí que vem a criatividade, daí que as pessoas se descobrem, né? Com a espontaneidade. Eu estava na escola quando eles enviaram para mim, chegou na escola, né? Uma inscrição mesmo para estar participando. Sem mesmo consultar minha mãe, eu vi que tinha oficinas de artes, eu me interessei para fazer. Comecei fazendo dança, né? Mas eu não sabia que eu sabia dançar. Eu descobri lá, foi um lugar muito aconchegante. Porque assim, a gente estuda, a gente tem a família, mas você tem um aconchego dos amigos, de pessoas com outras sabedorias, é bem diferente. Foram pessoas que meio que abriram a minha visão de mundo, assim, sabe? Que abriram a minha cabeça, tanto musical como de visão de mundo no geral mesmo, assim. Então, a partir do contato com essas pessoas, eu fui me inserindo na cultura da cidade, fui me inserindo num mundo mais amplo, assim, para além da comunidade que eu vivia. As atividades, os professores, eles puxam muito isso, cobram muito isso, né? A maturidade, o respeito à educação também, de como se posicionar, de como conversar. Então isso eu aprendi muito no Corpo Cidadão, sabe? Eu, quando eu era adolescente, eu passava no Palácio das Artes e pra mim, olha lá, aquele lugar de rico, né? Ali não é pra mim, né? O povo vai rir do meu chinelo havaiano, né? Assim, não posso entrar lá, né? E o Corpo Cidadão tinha apresentação todo final de ano lá, né? Então, essa passagem pela ONG, ter contato com esses educadores, com esses formadores, me possibilitou quebrar esse tabu. O convívio com os educadores, com os educandos do Corpo Cidadão me fez amadurecer como pessoa e me fez criar uma perspectiva assim, de como são as coisas realmente, o que eu posso fazer, o que é correto, o que não é, assim, o que é bacana, o que é saudável, o que é ser cidadão mesmo, sabe? Assim, esses meninos que estão começando agora devem ter isso, essa fome de dança, sabe? Querer mais, sempre querer mais, não ficar só num lugar. Tenha humildade, tenha força de vontade, foco, ter determinação e vontade de aprender, vontade de querer estar ali, valorizar. Por eu estar hoje ainda trabalhando dentro da comunidade, onde eu cresci, né, onde eu estou hoje e onde eu fui antigamente, onde eu estou hoje, estar mesmo ali fisicamente passando para eles que a gente pode fazer diferente e que no futuro deles eles podem ter a mesma oportunidade que eu tive, assim. Sonha, a gente sonha e realiza, sonhar para realizar, não sonhar para deixar, para esquecer. Então acho que a gente tem que sonhar para realizar. Pra que serve, não sei pra quê,
serelepe. Pé de vento, pé de moleque, pé de criança, pé de serelepe. Fala, pique, pega, pega, cabra, cega, pipa pra gente soltar. Lápis, papel e tesoura, tudo colorido pra gente brincar. Fala, pique, pega, pega, cabra, cega, pipa pra gente soltar. Lápis, papel e tesoura, tudo colorido pra gente brincar. Pé de vento, pé de moleque, pé de criança, pé de serelepe. Pé de vento, pé de moleque, pé de criança, pé de serelepe. Fita, boneca, linha, carretel, bola de meia, canto de sereia, roda e dança, tudo é coisa de criança. Pé de vento, pé de moleque, pé de criança, pé de serelepe. Pé de vento, pé de moleque, pé de criança, pé de serelepe. Fala, pique, pega, pega, cabra, cega, pipa pra gente soltar. Lápis, papel e tesoura, tudo colorido pra gente brincar. Fala, pique, pega, pega, cabra, cega, pipa pra gente soltar. Lápis, papel e tesoura, tudo colorido pra gente brincar. Pé de vento, pé de moleque, pé de criança, pé de serelepe. Pé de vento, pé de moleque, pé de criança, pé de serelepe. Pé de serelepe, 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 pé de serelepe
Ei, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso seminário Arte e Cultura na Mesa Todo Dia do Corpo Cidadão, que foi preparado com muito carinho. A gente está muito agradecido de estar aqui. Eu sou a Luana Campos, faço parte da equipe Corpo Cidadão, uma equipe enorme que organizou todo esse seminário. E a gente está muito feliz que de hoje até domingo a gente vai ter muita troca, super bacana. Além dessa roda de abertura incrível hoje, a gente vai ter roda de artes visuais, de música, de dança, de teatro, de cinema. E a gente está aqui, estou junto com o Hernani, que também faz parte da nossa equipe. A gente teve um probleminha técnico com ele agora no início, era para ele ter entrado junto comigo. Então, sinta-se representado, Hernani. Estamos aqui com muita alegria compartilhando isso com vocês. Eu vou passar a palavra agora para a Miriam Pederneiras, que é uma das fundadoras do Grupo Corpo, Companhia de Dança, e fundadora da ONG do Corpo Cidadão, que é quem está realizando isso, junto com uma gestão técnica do Rolê Maravilha, com a ajuda do Daniel, que está fazendo o nosso intérprete em Libras, e com a Raive, que vai fazer a tradução simultânea em inglês e espanhol. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada. Boa noite. Né, Mirinha? Com você. Boa noite. Que noite alegre, que delícia poder começar aí o seminário, com presenças tão ilustres, né, gente? Eu estou aqui muito emocionada mesmo. Então, eu quero começar agradecendo. Eu quero agradecer à vida por essa oportunidade de trocas tão maravilhosas. Agradecer a Luana e o Hernani, que estão aqui comigo. Nós estamos na sede administrativa do Corpo Cidadão, no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte. E agradecer, então, a eles, porque foram eles que idealizaram esse seminário. Então, Luana e Hernani se empenharam muito, junto com toda a equipe. Meu agradecimento também a toda a equipe do Corpo Cidadão, que, assim, cada um de sua casa se dedicou, tempo, assim, uma disponibilidade maravilhosa. Então, estou muito grata a toda a equipe. É uma turma maravilhosa para a gente trabalhar juntos. Eu quero agradecer também ao pessoal do rolê, né, da gestão técnica aí do seminário. É a primeira vez que a gente faz essa parceria, mas eu quero agradecer porque eles abraçaram com a gente essa causa. Muito obrigada aí, vocês do rolê. E as tradutoras, né, em inglês e espanhol, o pessoal da Raive, muito obrigada. Ao Daniel, que está aí conosco, muito obrigada. E a todos vocês que estão aí nos assistindo. E eu estou aqui com o coração quase na boca de emoção. E eu quero contar um pouquinho o que é o Corpo Cidadão, né? Para quem não conhece, é uma organização da sociedade civil fundada por membros do Grupo Corpo. E fundamos o Corpo Cidadão há 20 anos atrás, o único objetivo era abrir um leque de oportunidade de desenvolvimento saudável, né, para crianças, adolescentes e jovens, para que eles pudessem realmente experimentar a arte nas várias modalidades das artes e para que eles pudessem se reconhecerem, né, reconhecer os potenciais que têm, as habilidades que têm, os muitos talentos que a gente nasce com eles, e também reconhecer as dificuldades, as insuficiências, né, e que a gente possa ir trabalhando isso, cada um à sua maneira, no seu tempo. Então, o Corpo Cidadão é um espaço de muita acolhida. Ele foi criado para atender, primeiramente, crianças que viviam nas periferias de Belo Horizonte, e hoje ele traz, assim, jovem de todas as partes do Brasil. É um lugar de muita alegria, de muita satisfação, de muita troca bonita, de muito aprendizado. Eu costumo brincar que eu sou coordenadora nesses 20 anos da organização, que quem mais aprendeu fui eu. Quem mais teve momentos de prazer fui eu, porque eu desconhecia muito sobre condições de vida de outras pessoas, né? E eu aprendi muito, então eu sou muito grata a esse trabalho. E eu quero dizer assim que
o trabalho do Corpo Cidadão, né, com as atividades do dia a dia, das oficinas, eu acho que eu caí. Eu também. Caímos. Alguém me dá notícia se eu caí? Acho que sim, a internet está dando situação de internet, a galera está escrevendo aqui. Voltamos. Acho que caiu a internet aqui, né? Então, voltamos? Posso seguir? Posso seguir, pessoal do rolê? Então, ok. Tá. Então, assim, o Corpo Cidadão, ele, nas atividades do dia a dia com as crianças, ele tem alguns patrocínios, né? Via leis de incentivo à cultura, via leis sociais, enfim. E no ano de 2019 e nesse ano de 2020 nós tivemos alguns patrocínios via lei federal, Lei Rouanet, tivemos patrocínio da CEMIG, da Ferroeste, da MBR, né, que é a Mascarenhas Barbosa Rosco, uma construtora, e pela lei municipal nós tivemos o patrocínio esse ano da MGS. Eu quero agradecer esses patrocinadores. E, infelizmente, para o seminário, nós não conseguimos nenhum patrocinador para nos apoiar nesse seminário. E, mesmo assim, nós decidimos fazer o seminário. E tivemos uma grata surpresa, porque todos os convidados vieram voluntariamente, assim, com o coração aberto. E hoje é muita emoção de poder receber o Gil, né? Esse grande inspirador que nos inspira há tantos anos, com a sua música, com a sua beleza, né, de composição, com a sua energia. E hoje o Ailton também, Krenak, que é uma pessoa que cada vez que eu escuto eu aprendo muito, né? Ele tem uma sabedoria que eu acho que nós brasileiros deveríamos atentar, né? Para a questão indígena, para a questão da nossa ancestralidade indígena e da nossa ancestralidade africana, e que a gente deveria conhecer um pouco mais, né? Quem somos, constituídos de que somos, né? Então, eu quero agradecer muito, 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 muito a presença de vocês dois aqui conosco, estou muito honrada. E gostaria de falar que quem vai mediar essa mesa hoje é uma pessoa muito especial, assim, para mim. Ele cresceu aqui com a gente no Corpo Cidadão, ele chegou menino, tem vários talentos, como todas as crianças que aqui chegam, e ele hoje, assim, é totalmente autônomo no que ele escolheu fazer, é um grande músico, que é o Di Souza. E aí eu gostaria, ele está lançando um novo videoclipe, eu gostaria que a gente pudesse assistir a esse videoclipe que ele fez, da sua última composição. Então, são só 3 minutinhos, vamos lá assistir o videoclipe? Rolê, solta o clipe aí para a gente um pouquinho, antes de começar a fala do Gil e do Ailton, por favor. Eu sei que você tá partindo agora, tipo daqui pra outra. E sei também que a nossa dor com isso ainda é muito de persistir. Queria batucar com você lá na rua tomando outra, mas sei que te levo junto com a gente quando o bloco sair. Amigo, sua blusa vermelha vai ficar comigo, aquela que cê me emprestou quando eu estava sentindo frio. E mesmo que hoje seja um dia triste, talvez amanhã também, te guardo grande dentro do peito. Vai com Deus, amém.
Todo mundo sabe que a sua luta não é de hoje, mas acho que ninguém entendeu o tamanho desse trem aí dentro do você. Nosso sofrimento com essa partida nem se compara com a sua alegria que ficou plantada dentro de nós. Amigo, sua blusa vermelha vai ficar comigo, aquela que você me emprestou quando eu estava sentindo frio. E mesmo que hoje seja um dia triste, talvez amanhã também, te guardo grande dentro do peito, vai com Deus. Amigo, sua blusa vermelha vai ficar comigo. Aqui do outro lado todo mundo ainda corre perigo. E mesmo que hoje seja um dia triste, talvez amanhã também, te guardo grande dentro do peito. Amigo, sua blusa vermelha vai ficar comigo, aquela que você me emprestou quando eu estava sentindo frio. E mesmo que hoje seja um dia triste, com certeza amanhã também, te guardo grande dentro do peito, vai com Deus. Me dá uma alegria enorme ver o dia aí alçando voos e mais voos. Nesse clipe também está o Marcelo Dai, que também foi uma criança que passou alguns anos no Corpo Cidadão, se descobrindo, é um músico maravilhoso também. E ele vai ser o mediador da roda de música, que acontece no dia 6, no domingo. Então, eu vou passar aqui a palavra para o de Souza, para começar essa roda maravilhosa, tão esperada, tantos meses, para a gente escutar um pouco do que o Gil, do que o Ailton trazem para a gente na noite de hoje. Então, Di, é com você, querido. Obrigada pela participação, viu? Beijo. Boa noite, Mirinha. Boa noite, internet. Alô, Percussão Circular, alô, Carnaval, alô, Belo Horizonte, alô, todo mundo, alô, Rede Mundial de Computadores. Eu trouxe até o meu medidor aqui, ó, de temperatura, para ver se eu dou conta, se a emoção segura aqui hoje. Estou muito feliz e gostaria de agradecer ao Corpo Cidadão por mais essa experiência na minha vida, né? Entre tantas experiências ilustres que eu já vivi aqui dentro desse espaço, dentro dessa instituição abençoada pelas divindades superiores, né? Estou muito contente, fiquei nervoso a semana toda, ainda bem que é pela internet, não é presencial, senão vocês iam ver eu cagando na calça aí, de tanto medo dessa conversa, mas estou muito contente, me sentindo assim, honrado, né, de estar aqui, fazendo parte desse acontecimento, né, especial na vida de todos nós aqui presentes. Muito obrigado, todo mundo. O som está chegando bom para vocês aí? Eu estou de olho aqui, ó, nos debates, estou de olho aqui nos comentários, aqui, ó. Bom demais, obrigado. Vamos lá, então, vamos apresentar aqui o nosso primeiro convidado. Eu vou pedir licença aí, porque artista gosta de subverter as coisas, né? Então, eu vou pedir licença, que é o protocolo que me foi dado para ler. Eu vou já começar quebrando o protocolo aqui, senão não seria o de Souza, né? E vou
vou apresentar esse artista fazendo um cordel, lendo um cordel que eu mesmo fiz aqui nessa semana aqui de ansiedade, né? Então, vamos lá. Gil é sobrenome. Primeiro vem Gilberto. Em matéria de amplitudes, nunca vi ser mais esperto. É amigo de Caetano, pai de preto e vô de flor. Embaixador da humanidade, num tal de andar com fé que eu vou. Cantou e compôs de tudo. O sertão, o amor e suas liberdades. Gil é o Brasil que deu certo. É o nosso país de verdade. São 60 discos, mais de 60 discos, e nunca enxerguei vaidade. Me intrometo nesse cordel para mostrar o que é de fato. Tenho aqui um autógrafo seu, concedido em 2004. Mandei plastificar e está pendurado no meu quarto. Aqui você escreveu axé, e eu segui andando com fé. É o bacharel da canção presente nessa mesa de abertura. Quem tiver online, repita comigo. Que saudade do meu ministro da Cultura. Bem-vindo, Gilberto Gil. Oh, obrigado, de Souza. Que maravilha. Sua camisa vermelha que você usou numa noite de frio, com alguém lhe deu na noite de frio. Enfim, versos bonitos da canção do reggae que você cantou, abrindo aqui para nós. Enfim, e a apresentação que a Miriam fez, sua apresentação que a Miriam fez, enfim, relembrando o tempo em que você chegou, ainda menino, para participar desse empreendimento cultural associado a um grande empreendimento cultural, que é o Grupo Corpo, esse empreendimento cultural do Corpo Cidadão, não é? Você hoje é um resultado já pleno, já realizado, já completo desse trabalho que a Miriam e o Herman e todos os que fazem o Corpo Cidadão vem realizando. Então, muito obrigado pelos seus elogios, enfim, pelo seu reconhecimento. Guarde o seu autógrafo. Programa de Desenvolvimento Cultural 2004, Telemig Celular com você. Pronto, que maravilha. Eu queria agradecer, estender esse agradecimento que faça você, estendê-lo a todos, enfim, a Miriam, a Herman e a todos que, enfim, há anos, 20 anos, vem fazendo esse esforço, levando adiante essa organização não governamental da vida cultural, enfim, acrescentando a Belo Horizonte, que já é, enfim, um foco importantíssimo da vida cultural do Brasil, acrescentando mais esse elemento, mais esse plano, enfim. Muito obrigado a todos vocês, obrigado também ao Ayrton, que deve estar se juntando a nós daqui a pouco, enfim, um prazer enorme poder fazer essa participação. Enfim, antes arte, como diria nosso querido amigo de Brasília, da Bahia, do Ceará, de todos os lugares. Enfim, me foge o nome dele agora, mas daqui a pouco eu vou lembrar do nome dele. Enfim, e essa Antes Arte, que é uma instituição que ele criou, Bené Fonteles, é o nome dele. Antes Arte, essa instituição onde ele reivindica o esforço que temos que fazer antes arte do que nunca, antes tarde do que nunca, antes arte. Axé. Então, pronto. Estamos aqui, ficaremos com vocês aqui mais um pouquinho, e agora vocês apresentam. Eu tenho a impressão que a Ayrton deve estar se preparando para
nos brindar com a sua saudação. A gente agradece a sua presença, suas palavras, sua generosidade e a sua existência, né, que segue influenciando positivamente tantas gerações, né? Eu me lembro que no ato desse autógrafo eu era uma adolescente de 15 anos, escorrendo catarro no nariz lá na periferia, e fui muito contente, né? Eu já te escutava, não só na trilha do Sítio do Pica-Pau Amarelo, como em todas as outras canções, né, que você nos presenteou, e hoje é um motivo de muita alegria para nós todos estarmos aqui, como diriam aqui como já disseram aqui nos comentários, parece um sonho, né? E não deixar de dizer, aproveitando essa oportunidade aqui, eu aqui em Belo Horizonte estou muito envolvido com o movimento do Carnaval de Rua, né? Eu participo de talvez o maior bloco de Carnaval de Rua da cidade, que é o Então Brilha, e aqui a gente tem a felicidade de ter 2 blocos de Carnaval de Rua que te homenageiam, né, que todo carnaval vão para a rua aí, andando com fé, né, que é o bloco Andar com Fé e o bloco Filhos de Gil. São 2 blocos frutos da sua obra. Eu já tenho notícia de ambos. Bom demais. Bom, dando seguimento aqui, então, às nossas apresentações, vou fazer aqui também, gentilmente, o meu cordel de apresentação do nosso segundo convidado, que é o seguinte: ele nunca fugiu do debate e jamais esteve em cima do muro. Mestre de uma luta ancestral, nos alerta e nos aponta o futuro. Krenak é seu povo, Mãe Terra é seu chão. Quando olho para ele, eu vejo a força de um leão. É indígena, não é índio. Isso é erro de português, de uma classe dominante que não quer perder a vez. Sua raiz é grandiosa, de uma história injustiçada, mas ele já adiou o fim do mundo e a vitória será dada. Jornalista, ativista, filósofo e professor. Tem sorriso de criança, sabedoria de vovô. Ailton, meu querido, o povo aqui quer saber, não que eu seja um profeta, não vou me comprometer, mas de fato faz sentido a pergunta a lhe fazer. Nem sabemos se tu queres, nem precisa responder. Mas quando é que derrubamos Bolsonaro e a indecência? Entregamos a presidência numa festa para você. Muito bem-vindo, Ailton Krenak. Bem-vindo, Ailton. Bem-vindo, Ailton. Parece que a conexão... Congelou. Acho que agora... Congelou. Vamos esperar um pouquinho. De Souza, eu estou te ouvindo. Você está me vendo? Oi, meu querido. Agora sim. Seja muito bem-vindo. Souza, eu estou te ouvindo. Você está me vendo? Eu estou te ouvindo. Você está me vendo? Sim. Nós estamos te vendo congelado, Maravilha. mas estamos escutando. Que bom a gente está, cada um espalhado. E com o Gil, eu acho que de lá do Rio, com outros convidados de outros lugares do Brasil, celebrando esse encontro. Boa noite e obrigado por esse carinho, por essa gentileza de fazer cordel para mim. Maravilha. Saúdo a todos vocês. Miriam, querida, muito obrigado. Parabéns, parabéns, parabéns. Se eu ficar perto da internet, eu estou aqui junto com vocês. Invisível, tá bem? Ailton, nós estamos muito honrados com sua presença. Muito obrigado.
Bom, vou abrir então o nosso debate aqui. Vocês não sabem o tanto que eu suei para poder elaborar alguma pergunta, né, que fosse aqui à altura, né, da luminosidade desses dois convidados, né? Então eu tentei aqui, né, no exercício da humildade, elaborar alguma coisa que pudesse se aproximar dos assuntos, né, mais tônicos que cada um aqui trata, que cada um aqui carrega, né? E ficou dessa maneira. Eu vou fazer aqui a primeira pergunta, metade lendo, metade de cabeça, eu mesmo elaborei, e depois a gente vai, após o debate, a gente vai abrir, né, para os nossos convidados aqui, para quem está assistindo, agradecer todo mundo pela presença, por estar aqui, não só assistindo, como também participando dessa noite especial, e aí os nossos convidados vão ficar à vontade para poder responder também a essas participações. Bom, eu elaborei uma pergunta para cada um, e elaborei uma pergunta para os dois, né? Vou começar aqui, então, com o Krenak. Krenak, você está me ouvindo? Alô, Krenak? Sinais intermitentes. Tá bom. Oi. Você me escuta? Estou te ouvindo. Tá bom. Então vamos lá. Ó, deixa eu achar aqui na minha colinha. Bom, descobrimento do Brasil é matéria obrigatória na escola, né? Eu, quando criança, engoli a informação de que um tal de Cabral, esse não foi preso, teria sido o inventor de nós, né? Mais tarde, me entendido por gente, mergulhado nas lutas culturais e políticas da cidade, eu descobri que, em matéria de história, na verdade, fomos todos enganados. E cantou MC Carol, lá do Rio de Janeiro. Ô, professora, não me leve a mal, quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Pois não se chama de descoberta uma terra onde nela habitavam quase 5 milhões de pessoas, segundo o professor sincero Darcy Ribeiro. Então, Krenak, além de tocar MC Carol nas escolas, o que é preciso para retirar essa fake news dos nossos livros, dos ensinamentos pautados nas escolas, para que os jovens não cresçam como eu, enganados de si mesmos, e saibam e tenham acesso à verdadeira narrativa perante o surgimento do nosso país? Uma coisa muito boa de se fazer, contar histórias para as nossas crianças, para que eles compartilhem a memória daqueles que nunca se esqueceram que chegam na só tinha tínhamos famílias vivendo uma experiência tropicalista. A experiência tropicalista foi a experiência que nós vivemos aqui antes do Cabral aportar na praia. Contar essa história para as nossas crianças é uma boa maneira de melhorar a ideia sobre nós mesmos e crescer sabendo um pouco mais sobre nossa diversidade cultural.
Souza, o meu sinal está péssimo, mas eu acho que você está me ouvindo. Sim, estamos te ouvindo. A gente está te ouvindo. Muito obrigado, querido. Bom, para o Gil... Preocupado se vocês estão mesmo conseguindo me ouvir por causa do péssimo sinal de internet, eu estou diminuindo as frases e criando uma frase telegráfica. Sim, sim. Muito bem. Estamos lhe ouvindo, estamos percebendo sua tentativa de fazer com que as ideias transmitam através desse discurso mais telegráfico. Muito obrigado, Krenak. Bom, para o Gil, seguinte, eu acho que você representa para nós talvez o que existe de mais sincero e puro e profundo em matéria de canção brasileira, né? Em matéria de música popular brasileira, né? E a gente vem percebendo, né, nessa nova era tecnológica moderna, né, um crescimento, né, e uma influência e uma entrada dos instrumentos eletrônicos, né, e a substituição destes pelos instrumentos, vamos chamar de acústicos ou naturais, né, uma crescente da música eletrônica e todas as suas vertentes, né, nos últimos anos, né, e acho que na medida em que a tecnologia vai evoluindo, mais instrumentos eletrônicos vão surgindo e mais recursos vão sendo utilizados e isso impacta diretamente na produção musical, né, da nossa indústria e na expressão musical da sociedade, né? Fica aí uma discussão em torno disso, a gente percebe que ela acontece sempre, de para onde vai, né, a nossa, vamos dizer, sonoridade raiz, né? Uma vez que a bateria eletrônica talvez comece a substituir uma zabumba, né? Para onde vai a nossa sonoridade inicial, originária, né? Da música que a gente defende enquanto fruto e reflexão da nossa história, né? É uma questão que fica para a gente, assim, o que você pensa sobre isso, né? Tem problema, não tem problema, a música tecnológica vem para poder somar, ou a gente teria aí em algum momento no futuro uma passeata contra a bateria eletrônica, e como que você, enquanto compositor que atravessou diversas décadas e diversas sonoridades, né, atribuídas ao seu trabalho, como que você enxerga isso, né? Se a sonoridade da cultura popular, né, daquela coisa raiz, daquela coisa do terreiro, né, cada vez perde mais espaço para essa indústria tecnológica, ou não tem nada a ver? Essa foi a pergunta que eu tentei aqui elaborar para você. Muito obrigado. Não, eu acho que não é nada a ver, tem tudo a ver. Tudo a ver com o fato de que as novas possibilidades de reprodução de sons através dos meios eletrônicos vai, obviamente, em uma proporção muito considerável, tomando lugar dos modos tradicionais, dos modos artesanais, dos modos primitivos, se quisermos usar essa palavra,
de produção, de sonoridades, de sons, de ritmos, de tudo. Eu acho que a posição que mais equilibrada, mais correta que podemos ter é defender a integração desses campos todos, enfim, na medida do respeito que um campo tem que ter pelo outro, na medida do aproveitamento que um campo precisa ter do outro. As novas técnicas eletrônicas têm possibilitado, especialmente aos jovens, aos meninos, uma possibilidade de reprodução veloz e infinita de modos, de timbres, de sonoridades, de ritmos e etc, etc. Ao mesmo tempo, a presença do zabumba, como você falou, ou do surdo na escola de samba, ou do tamborim, ou da viola de coxo na música pantaneira, e assim por diante, essas coisas vão continuar estimulando esses mesmos jovens que vão com essa voracidade toda atrás das coisas eletrônicas. Essas coisas tradicionais vão estimulando esses meninos, essas meninas, a entenderem, a compreenderem as linguagens, a entenderem como a música vem viajando nesse percurso da nossa longa ancestralidade, vai proporcionando a eles essa fusão entre o futuro que eles representam, o presente que se desloca para esse futuro que eles querem produzir, com o passado, enfim, que foi fundamental para que tudo fosse trazido até aqui, para que eles fossem trazidos até aqui. Então, eu acho que não creio que a gente precise fazer passeatas contra as máquinas eletrônicas. Não, acho que a gente tem que, enfim, fazê-las se expandir, fazê-las trabalhar no campo da diversidade que elas possibilitam aos jovens e, ao mesmo tempo, fazer com que elas absorvam, enfim, cada vez mais os modos tradicionais. Não podemos esquecer que os novos tambores que estão nas máquinas, os novos timbres de teclados, de guitarras e etc, etc, que estão nesses novos modos, isso tudo é reprodução direta de sons que foram produzidos e continuam a ser produzidos por toda a nossa tradição. Então, não creio que seja necessário discriminar de forma sistemática uma coisa ou outra. Enfim, os nossos indígenas, enfim, cada vez mais aproximados desses modos eletroeletrônicos, enfim, cibernéticos de hoje em dia, vão poder, ao mesmo tempo, continuar fazendo sua música, sua dança, seu quarupi, suas coisas, enfim, e juntando tudo nesse campo da diversidade, da produção da diversidade, enfim, rumo à renovação permanente que o presente vai nos propondo e o futuro nos exigindo. Então, não creio que haja incompatibilidades indissolúveis entre a tradição e a vanguarda eletrônica. São campos que vão se completando e cada vez os jovens vão aproveitando mais de ambos esses campos. Eu elaborei agora antes da gente passar para os nossos participantes aqui no chat,
eu elaborei agora uma outra pergunta também de cunho cultural ou político-cultural, vamos dizer assim, eu direciono essa pergunta aos dois convidados que estão aqui presentes, ilustres Gilberto Gil e Ailton Krenak. E aí essa pergunta que eu elaborei, fiquem à vontade para quem quiser responder primeiro e um dialogar com o outro, e por aí vai. Bom, vamos lá. Já faz um tempo, né, é inevitável, né, a gente não falar de alguma maneira sobre política, porque, inclusive, a gente acabou de sair de uma eleição municipal, né, há uma semana atrás. Já faz um tempo que percebemos uma crescente do que a gente chama de cultura de ódio, né, uma polarização adoecida, uma ignorância soberana que nasce nos berços da fake news, vamos dizer assim, de uma superficialidade nas redes sociais para tratar de qualquer assunto, né? E tudo isso sendo capitalizado ou tendo o aval de um desgoverno que promove não só um desmonte, como também a criminalização do setor cultural, né? Nós aqui estamos no Corpo Cidadão e trabalhamos com isso, né? Trazendo contra né, essa maré. E essa criminalização do setor cultural, ela vem através da redução de investimentos em cultura, ou seja, por exemplo, através da censura que se tenta promover nos espaços que deveriam gerir a liberdade e a expressão humana, né? Vamos dizer assim. Percebemos que, junto com isso, sapateia, talvez nesse contexto também, a demolição das conquistas trabalhistas, né, duramente construídas anteriormente, não necessariamente pelos governos anteriores, como principalmente fruto do nosso povo aguerrido que se mantém de pé, mesmo perante tantas injustiças históricas, né, no nosso país, né. E aí eu queria perguntar, diante disso, né, vocês dois, né, que são grandiosas referências, né, para a gente, né, referências da sabedoria, da proposição humana, né, naquilo que se entende como um mundo desejável para todos nós, né, em torno de um bem comum e de uma civilização culturalizada, né, como que vocês enxergam, né, os rumos de tudo isso que a gente está vivendo, né, da cultura assim, está sendo o tempo todo marginalizada, abafada, impedida, né, a nossa pluralidade impedida de florescer e de existir, né, porque a gente sabe, obviamente, que as decisões institucionais, né, mesmo que a gente possa seguir atuando no nosso campo prático do cotidiano, as decisões institucionais de quem faz as leis, de quem gerem, né, o comportamento cívico também influencia, né, para onde a roda gira, né? Então, como que vocês enxergam, né, esse contexto atual, esse cenário político e a cultura dentro disso sendo atacada o tempo inteiro, né? Qual que é a saída para que a gente possa seguir caminhando, né, em direção a um bem comum, a um mundo justo, né? E que, obviamente, é também através da cultura que a gente o alcança, né? Através das manifestações culturais e da liberdade de expressão. Krenak, o que você diria, o que você comentaria sobre essas observações feitas pelo de Souza com relação às dificuldades mais recentes, porque temos passado aqui no Brasil, especialmente na área da cultura? Ele se referiu a um desmonte, se referiu a um desapreço que o governo central tem pela vida cultural brasileira, um desprezo mesmo. O que você comentaria sobre isso, Renato? Obrigado, queridos, por vocês uma a cultura
é uma transcendência. A cultura não se deixa malograr. A cultura não se perde no contraditório ideológico, nem nos becos da política. Os becos da política não conseguem confundir a cultura, porque a cultura ela tem um sentido que é o sentido da alma, do espírito. Mesmo um povo hostilizado por um governo estúpido produz cultura como se fossem espécies materiais. Alguns países de tal beleza que parece que eles vivem em paraísos naturais, com governos democráticos, com boas administrações éticas. Não. Aquela arte, aquela beleza, ela nasce do espírito das pessoas. Eu acho maravilhoso a gente pensar a cultura como uma expressão de estar vivo. Tem uma palavra que é Nhereporã. Nhereporã. A boa palavra. A cultura é isso. A cultura é a boa palavra. É a palavra alma. Palavra alma. O querido Gil lembrou de um poeta, artista, multi-instrumentista e viajante, nosso amigo, que se chama Bené Fonteles. O Bené, ele tem um dele que fala a cultura. Há uma dificuldade de separar os aspectos materiais da cultura, né, a expressão material da cultura, do seu fenômeno, o fenômeno transcendental da cultura. Ninguém consegue matar a cultura. Por mais burro que um governo seja, e por mais brutal que seja um sistema político, ele não consegue matar a cultura. A qualquer captura. E eu acredito na cultura como uma das expressões da espiritualidade. Enquanto um povo dança, canta e se expressa e dança o mundo, ele faz o céu suspender, suspende o céu e põe estrelas no céu e provoca essa dança cósmica, que não é só uma coreografia programada, mas ela é uma expressão da alma. O Grupo Corpo, o Corpo, o que ele fez dessas décadas foi ensinar a dançar, foi dançar, chamar para dançar, chamar para dança. Né? E o nosso querido Gil também, o que ele fez dele é nos chamar para dança. Chamar para dança. Quer dizer que Shiva é cultura. Shiva dança para fazer o mundo girar. A cultura é uma transcendência. Ela nos dá sentido e alimenta a nossa experiência em qualquer circunstância. Mesmo num campo de refugiados, você vai encontrar gente vivendo a experiência da cultura de voar dali, decolar dali para outros mundos.
a literatura, as outras artes todas, a dança, a música, tudo é instrumentismo ou disputa que o ser humano, em todas as diferentes culturas, produz para si mesmo e para os outros. É maravilhoso. É como ser capaz de produzir o seu próprio alimento, produzir aquilo que você sente que é bom para você comer e ter saúde. A cultura é isso. Eu acho um período, digamos, desastrado da nossa história social, compartilhando vários povos, né? Povos indígenas, esse imensa população negra do Brasil, ignorada na sua imensa como produtores de cultura, são tratados como se fossem excluídos desse campo da produção cultural, quando, na verdade, é o contingente de humanidade no nosso país que mais derrama cultura aos cântaros, para todo mundo, para quem quiser. Desde as canções religiosas até os cantos de... Acho que o Ailton caiu. Caiu, né? Ah, tá voltando. De cultura que sobrevive a qualquer, digamos, período de carência. A cultura não tem carência. Não tem carência. A cultura se inventa, reinventa. A cultura é o bom combate. E a gente estava dizendo, você, de Souza, falou, então, viva o nosso ministro da Cultura. O Gil, ele é lá e cá, em qualquer lugar, ele é cultura. Maravilhoso isso. Viva o nosso querido Gil. Muito obrigado, querido. Com muitas interrupções, conseguiu ter uma exposição em defesa da capacidade de a burrice. Você se referiu a mim e, enfim, ao Gilberto Gil, ministro e artista ao mesmo tempo, enfim, dedicando muito da sua energia a ambos os campos. Em relação a esse momento obscuro que nós vivemos agora, é como Ailton acaba de dizer, não nos preocupemos demasiadamente, porque o espírito, a fala, a linguagem, todas as linguagens do corpo, da alma, etc., continuam a produzi-la, a produzir essa cultura, que ninguém pode negar, que ninguém pode obliterar. E se sentimos falta hoje, na gestão da instituição cultural brasileira, de alguém que tenha a legitimidade, que tenha a compreensão, o entendimento e a capacidade de atuar para ajudar a vida cultural a se desenvolver mais e mais, isso é passageiro. Daqui a pouco teremos lá adiante, com fé em Deus,
teremos lá adiante alguém que consiga fazer permanentemente essa ponte entre a institucionalidade política, que tem que cuidar das coisas do Estado, do governo, e a vida cultural, através dos artistas e etc. Daqui a pouco teremos de novo alguém que, como eu, quando estive lá, represente, enfim, essa ponte permanente entre o Estado, a vida institucional, o mundo das leis, o mundo da proteção, o mundo das salvaguardas, enfim, legais da vida cultural, e a vida cultural, ela em si mesma, ela que é produzida no seu dia a dia, quando dançamos, quando cantamos, quando falamos, quando sonhamos. E como diria Raul Seixas, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. Pronto. Então é isso. Eu queria emendar aqui, inclusive já abrindo Muito aqui bom, as... de Souza. Eu queria emendar aqui nas perguntas aqui que estão chegando aqui pelo meu administrador digital aqui, que é o seguinte, uma pergunta do Oswaldo Braga, acho que ele está se referindo aí a uma fala que Gil, uma fala que já viralizou muito na internet, do Gil enquanto ministro da Cultura, inclusive, né? Queria saber se Gil ainda acha que cultura não é uma coisa extraordinária e sim ordinária, no dia a dia, como pensava há um tempo atrás. É a pergunta do Oswaldo Braga, nosso companheiro. Acabei de dizer, de falar. Tá? A resposta foi dada, Oswaldo. Verdade. Verdade. Nessas observações que eu acabei de fazer. Exatamente. Chegou atrasado. Cultura é nosso mundo ordinário, é nossa fala, é nosso conjunto, nosso conjunto de linguagens variadas. Acabei de dizer isso, continuo achando que é independente de fatores industriais, independente de fatores institucionais, de Estado, disso, daquilo. A cultura é aquilo que o pessoal aí da aldeia do Ailton continua fazendo todo dia. Todo dia, quando o sol nasce e a luz do sol é reverenciada. Todo dia, quando o sol se põe e a escuridão da noite é respeitada por um canto específico que se faz, enfim, em homenagem a ela. Essa homenagem permanente que continuamos fazendo do dia, na hora do dia, da noite, na hora da noite. É isso que é cultura. Cultura é vida, cultura é liberdade, cultura é circulação. Entrando aqui numa segunda pergunta, que talvez tenha sido respondida também, a nossa querida Valéria Pinheiro, que pergunta, pela história, acho que essa pergunta é para os dois também, né? Pela história que insiste em apagar a ancestralidade, o que vocês acham? E como podemos combater isso? Krenak. Não. Maravilha. Aí. A ancestralidade. A ancestralidade. Essa maravilha. A ancestralidade é a incontida memória dos nossos mais remotos criadores de vida, que nós, em algumas tradições, nos referimos a eles como fundadores mesmo do mundo. Os nossos parentes, a sua origem
como uma cosmovisão. Então, é de uma potência que entende que a experiência antropocêntrica dos humanos existe uma transmissão não só dos humanos, como o Gil disse, também no sonho, enquanto dormimos, existe essa transmissão e qualquer processo que tente extinguir essa memória, ele vai ser incapaz de um sucesso ativo, porque a memória ela é o nosso vínculo com essa ancestralidade. Ela não é somente um repertório, digamos, narrativo. Ela é a própria expressão de estar vivo. Enquanto nós estivermos vivos, nós estamos vivendo a experiência de um contínuo com a ancestralidade. Tem um recém-filósofo que experimentou visitar a ideia ou a teoria da evolução, e ele trouxe uma mensagem muito interessante, que nós somos um mix de tudo o que já existiu antes de nós. Isso vale para qualquer um, vale para os índios, para os brancos, para os chineses. Não existe ninguém que seja um mix de todos os DNA que já existiram no passado, aqui no planeta. Então, isso é maravilhoso, porque isso nos contagia a todos com uma memória que mesmo os mentecaptos não conseguem escapar dela. Nem os mentecaptos conseguem escapar da sua memória ancestral. Isso pode parecer uma afirmação muito determinista, mas, na verdade, se um sujeito disser que ele não tem ancestral, isso é um problema dele, porque os ancestrais continuam sendo da mesma maneira. Ancestralidade é código genético. A ancestralidade não pode ser negada, não pode ser extinguida. A cada novo nascimento de cada nova criança, ainda ali, no balbuciar do seu inconsciente, se aproximando do verbo, se aproximando das palavras, ali já está, a ancestralidade já está ali instalada. A ancestralidade é vida em trajetória do tempo e fora dele, do passado para o presente, para o futuro e fora dele. De novo, nessa liberdade da circularidade. Ancestralidade é vida humana. Não se apaga. Meu microfone estava mutado aqui, perdão. O Flávio Caetano, que também está participando aqui, né, do nosso chat, está perguntando: devemos ser intolerantes com os intolerantes ou há espaço para o diálogo? E eu acrescento, se me permite, até que ponto? Depende de cada um, depende de cada natureza, depende da mansidão ou da condição explosiva de cada um. Quem precisa tolerar, tolera. Quem entende que tolerando avançamos, tolera. Quem entende que não tolerando avançamos, não tolera e se opõe. Não tolera e enfrenta o conflito. Guerra e paz. Uma coisa não existe sem a outra.
Krenak. Hoje pela manhã, nós estávamos fazendo um painel, uma reunião anual da SBPC, Ciência. Lembre-se. E alguém falou, o Estado brasileiro não reconhece a demarcação das terras indígenas. E nós dissemos, temporariamente, o Estado brasileiro vai ter que se confrontar com a nossa iniciativa, fazer as retomadas e demarcar o nosso território, fazendo uma autodemarcação. Isso significa um diálogo entre a aceitação e a negação. Quando o Estado nega o cumprimento da sua responsabilidade, a vanguarda da sociedade faz isso que o Gil expressou muito bem. Pela negação, ele avança, porque ele vai confrontar aquele obstáculo para superar aquele obstáculo. Isso não significa que a gente está denunciando a possibilidade do diálogo, mas que nós estamos ampliar o diálogo para outros termos, para que ele seja suficientemente amplo para admitir outras perspectivas, que não seja só a burocrática, a monocrática, ou aquela coisa autoritária. Então, nós estamos abrindo a temporada de retomada de territórios, como uma iniciativa criativa e estimulante para o lançamento de flechas, por exemplo. De Souza Ailton... Picotou muito? Não, dessa vez não. Dessa vez ficou melhor. Deu para te ouvir melhor. Diga, Gil, meu querido. De Souza Ailton, Miriam... As flechas chegaram? Chegamos. Fomos todos atingidos pelas flechas. Chegamos. Eu vou ter que deixar vocês. Queria me agradecer a todos. Maravilhoso. Nós estamos encerrando. Fizemos aqui a última pergunta dos participantes. Antes de você ir, Gil, gostaria de te agradecer aqui, em nome do Corpo Cidadão, em nome de todo mundo que está aqui assistindo, agradecer o Krenak, agradecer o Daniel, agradecer todo mundo que participou nessa noite tão especial. Estou me sentindo aqui um privilegiado master em alta instância, de ter tido essa oportunidade de conversar com vocês, que me são figuras tão caras e de uma referência grandiosa para todos nós, seja para a juventude ou não. Fico muito grato, obrigado pela generosidade, pela presença, pela disponibilidade. Ok. E vou passar para vocês poderem fazer a fala final de cada um, para a gente passar o nosso vídeo de encerramento. É isso. A fala final é o meu agradecimento a todos vocês por compartilharem esses momentos de reflexões, momentos de dúvidas, momentos de incerteza, de insegurança, enfim, essa coisa, esse vacilar entre certezas e incertezas, tudo isso é que faz o nosso existir, dá plenitude ao nosso existir. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Miriam. Obrigado, Luana. Obrigado, de Souza. Obrigado, Daniel, fazendo os seus sinais, produzindo sua linguagem. Muito obrigado a todos vocês. Até o outro dia. Obrigado, Krenak.
Obrigado, Gil. Beijo, querido, maravilha. Beijo, muito obrigado. Axé para todos nós. E agradecer a todo mundo que também participou, que estava aqui nos acompanhando. Daniel, Cíntia, Yara, Michele, Jéssica, Rosilene, todo mundo que apareceu aqui no nosso campo cibernético. E agora vamos para um vídeo do Corpo Cidadão para encerrar essa nossa noite de hoje. Lembrando que amanhã tem, sexta-feira, sábado tem novamente, domingo tem também outros diversos debates maravilhosos com convidados ilustres e outros participantes do Corpo Cidadão também. Fiquem atentos aí nas redes sociais da instituição para poder não perder esse seminário maravilhoso. Beijo para todo mundo, obrigado e até mais. Olha, que roda mais linda, mesmo com as interrupções aí da internet do Ailton. Que prazer escutar, né, gente? Eu acho que, para mim, ficou assim, reconhecer a nossa ancestralidade, né? Essa ancestralidade que vem de tudo que é lado do mundo, como o Ailton bem trouxe, né? Somos um mix de tudo que já existiu antes de nós, né? E somos os muitos DNAs possíveis. Então, quando a gente assim, denuncia esse faz parte de mim também. Acho que nós estamos aqui, nesse momento, exatamente para a gente poder reconhecer tudo que a gente tem e olhar dentro o que a gente pode fazer, né? Então, eu acho que reconhecer a ancestralidade é algo muito, muito, muito importante, né? Reconhecer que nós temos ancestralidade indígena, que nós temos ancestralidade africana, europeia, chinesa, como diz o Ailton, japonesa e tudo mais, né? Então, nós somos constituídos de tudo isso. E eu estou aqui muito agradecida com essa roda, mas eu vou passar a palavra para o Hernani, para ele fazer os agradecimentos finais, porque ele abriu a roda e a internet dele caiu. Então, eu estou aqui deixando a minha cadeirinha para o Hernani e agradecendo a presença de cada um de vocês. E muito, muito, muito obrigado pela participação. Obrigado, Di, pelas suas palavras. Obrigado, Ailton. Obrigado, Gil. Estou saindo, a Hernani vai encerrar. Obrigada. Ai, ai, que maravilha, hein? Vai falar assim. Olha, o encerramento é mesmo, só a gente agradecer, né? Essas pessoas que vieram de coração contribuir com a nossa construção, dia a dia. Arte e cultura na mesa todo dia é o nosso dia a dia, né? E quando a gente viu o Gil falando isso, né, nos identificamos e tomamos a iniciativa de promover esse encontro. Então, agradecer o Gil, Krenak, o de Souza, viu? Muito obrigado em nome de todos nós do Corpo Cidadão, tá bom? Quero convidar todos para amanhã, às 10 horas da manhã, a roda de teatro com Eduardo Moreira, Marco Antônio Rodrigues, Bia Lessa, mediação de Leda Martins. Às 14 horas, roda de artes visuais com Jaider Esbel, Rosvita Coates, Marilda Castanha e mediação de Edileila Portes. Vai passar a vinhetinha aqui com o nome de todo mundo, tá? Uma boa noite, até a roda de amanhã, e sigam nossas redes, as páginas do Facebook, YouTube, e a programação do seminário aí também, tá? Que tá maravilhoso até domingo. Muito obrigado, gente. Boa noite.
Dum